Jorge, também tem esta ideia que há uma intenção do Governo por trás desta auditoria à PJ? Sim, há uma intenção de esvaziar, isso é manifesto, e uma tentativa de antecipar, embora incorra aqui numa grave contradição, porque há uns dias a Ministra da Justiça dizia que tudo estava bem e que o Ministro ia justificar o seu comportamento, agora de repente veio dizer que é necessário fazer este tipo de auditoria. O facto de ter falado com ele, penso que é uma questão de cortesia, e como há pouco foi dito pelas colegas, obviamente se havia papéis para queimar, eles já foram queimados há muito tempo. E, portanto, a questão coloca-se nestes tempos. Mas eu não acho que haja, apesar de tudo, uma inutilização da própria CPI, porque eu tenho muitas dúvidas sobre o sucesso verdadeiro desta auditoria, porque isto é uma auditoria feita pelo Governo, por pessoas que são nomeadas pela Ministra. Estas inspeções não têm nenhuma imparcialidade e são inspeções que não me oferecem qualquer credibilidade do ponto de vista do apuramento da verdade dos factos, porque não são imparciais, não são atividades que sejam feitas de uma maneira transparente e pública, enquanto que a CPI, não obstante aquele risco que foi há pouco referido da separação dos poderes, apesar de tudo é uma coisa que me deixa mais satisfeito, porque é uma coisa que é pública, que é transparente, é feita às claras, obviamente não vai intrometer-se na investigação criminal, mas vai avaliar os procedimentos que foram feitos, e as decisões foram tomadas em vários procedimentos administrativos, portanto vai limitar-se ao aspecto dos procedimentos administrativos, penso eu que seja esse o objeto, não o sei em pormenor, como sei o que todos sabem, mas eu acho que esta questão desta inspeção, desta auditoria, como queiram chamar, penso que isto a mim convence muito pouco do ponto de vista da seriedade. Acha que serve para ganhar tempo? Ou para adiar? Serve para despistar, para ganhar tempo. Aliás, repare, vamos lá ver, os partidos não querem que Luís Neves seja demitido, é preciso também vermos as coisas como elas são. E, portanto, os partidos, claro, que pedem a sua demissão, quanto mais pedir a demissão, menos ela vai acontecer, porque o Primeiro-Ministro não quer dar parte fraca, e, portanto, fica aqui num dilema, porque ou demite agora e resolve o problema, mas se o faz, dá parte fraca, mas como não quer dar parte fraca, não vai demitir, é isso que os partidos da oposição querem, que ele não seja demitido e que estes casos continuem a multiplicar-se, porque isto vai multiplicar-se, há coisas novas que vão sair, e, portanto, na verdade, os partidos da oposição não querem a demissão do Ministro, querem que ele continue, para precisamente este clima de suspeição se alimentar. E, repare, eu estive aqui a fazer umas contas, já agora aqui do ponto de vista académico, há aqui neste momento 6 processos, ou hipoteticamente 6 responsabilidades em que o Ministro está incluído. Responsabilidade penal, a questão do inquérito. Não sabemos como vai terminar. Responsabilidade financeira no Tribunal de Contas. Na parte dos procedimentos, responsabilidade contratual e contraordenacional. No que respeita, por exemplo, à parte das inspeções do seu percurso, e, eventualmente, a responsabilidade disciplinar, caso ele tenha cometido alguma infração disciplinar enquanto teve funções. Embora ele esteja neste momento agora na posição de Ministro, ele continua sujeito ao poder disciplinar da própria Judiciária como funcionário que tem as funções suspensas e, digamos, como inspetor já não é a diretor. E depois também é possível a responsabilidade civil, no caso do outro lado, se isso tiver prejudicado, enfim, os arguidos, não sei como é que isso vai acabar. E depois, por fim, a sexta responsabilidade é a responsabilidade política, que essa eu acho que é a mais importante de todas, que é de facto o desgaste que tudo isto provoca no Governo e o problema de o Presidente da República não poder agir, porque o Presidente da República não pode demitir este Ministro diretamente, só o pode fazer sob proposta do próprio Primeiro-Ministro. Esse é o problema. E estamos perante esta célebre história só do outro lado, quer dizer, como é que aquilo aparece ali naquele sítio? Mas há aqui níveis de gravidade diferentes. Completamente. Mas os níveis de gravidade diferentes, por exemplo, em relação ao outro lado. Então não há dinheiro, foi o que o Ministro disse, não há dinheiro. Então o Ministério da Justiça, a Ministra ou o Ministro na altura não foi dizer, olha, temos aqui um problema, eu não tenho dinheiro para isto, como é que vai resolver? Não é? A Polícia Judiciária depende do Ministério da Justiça. Portanto, há assim uma coisa muito à portuguesa, que é muito reflexo do que nós somos enquanto sociedade, que é dar-se um jeitinho... Eu disse que havia papéis e depois não houve papéis. Não percebemos, Jorge Bacelar, desculpe. Pode repetir? Pode repetir, Jorge. Desculpe só interromper. Não, estava a dizer que o Ministro disse na altura disse que havia papéis, que essa questão do outro lado ter sido entregue ao construtor, ou digamos ao empreiteiro que havia papéis, mas depois o empreiteiro foi entrevistado e disse que não havia papéis nenhuns porque acreditava, digamos, no bom nome das pessoas. É preciso já agora também para acrescentar essa discrepância do ponto de vista... Mas em relação ainda a isto do outro lado, não há papéis, o Ministro disse, no sítio onde estava, ocupava muito espaço e era muito perigoso. E de repente há um construtor em Barcelos que garante este espaço e esta perigosidade, que é o mesmo que depois está envolvido na obra dele e do outro responsável da Polícia Judiciária. Ou seja, no exercício destes cargos, estas pessoas não se questionam sobre o que é decente
e que não haja sombra para dúvidas, é porque a mensagem que, entretanto, passa para todas estas pessoas que trabalham na GNR, na PSP e as que trabalhavam na PJ, é que há regras que podem ser contornadas, ou então só podem ser contornadas por Luís Neves. Eu acho que quanto mais tempo passa, pior isto é. Por mais que o ministro esteja preso por decisões de Luís Montenegro, que, tanto quanto disse o Jorge Bacelar Gouveia, e já foi dito várias vezes, está num caminho parecido com o nosso anterior primeiro-ministro, que é, eu não demito porque há pessoas, ou oposição, ou jornalistas, ou comentadores, a dizer que deve ser demitido, independentemente de estarmos em época de incêndios. Olha, eu diria que se Portugal fosse um país como a Inglaterra foi até algum tempo atrás, este senhor já tinha sido demitido ou já se tinha demitido. Eu não conheço pessoalmente o Dr. Luís Neves, conheço muitas pessoas na Polícia Judiciária, tenho lá muitos ex-alunos da Faculdade de Direito, é uma instituição que eu respeito imenso. E por interpostas pessoas, e portanto daquilo que eu sempre ouvi dizer na Polícia Judiciária, pelo menos as pessoas com quem eu falava eram pessoas que gostavam muito do Diretor Nacional Luís Neves. Agora, aquilo que é a minha especialidade, que é o direito penal, nesta conversa, o inquérito ao outro lado é a coisa menos importante neste momento. E portanto eu vim aqui dizer eu acho que o mais importante é ele efetivamente perceber se tem ou não condições para continuar. É uma das coisas que me deixa um bocadinho dividida sobre se deve sair ou se não deve sair, se tem condições ou não tem condições. Porque também me preocupa muito a questão de quem é que nós vamos continuar a ir buscar para assumir estes cargos. Mas tu estás a olhar para mim como se eu estivesse aqui a defender que o Luís Neves deixasse aquele lugar. O que eu acho é que uma pessoa que tem todo este histórico e um homem que chega ao governo pondo factos em cima da mesa, e isso é uma coisa que no momento que nós vivemos enquanto sociedade, os factos de desmontar a criminalidade associada à imigração. É o homem que vai para ali irritar alguns que não querem que seja essa a imagem que passa. Quando fala publicamente, a dada altura parece-me que está a achar que nós vamos aceitar tudo o que ele diz e não vamos questionar. E, portanto, eu acho que ele tem essa obrigação, porque isto está a desgastá-lo até um nível, até onde? Muito bem, deixa-me talvez ouvir o Jorge falar sozinho. Mas antes de ir ao Jorge, porque se calhar até vai querer dizer alguma coisa sobre isso, só porque há pouco dizia uma coisa que... Bem, já agora... Só para dizer uma coisa que dizia que não confiava na inspeção, não é? Na auditoria, e eu... Costumo um bocadinho ouvir isso, porque não confio, eu acho que instituição imparcial. Nós temos de confiar nas instituições, não é? Eu sei muitos casos, muitas inspeções... O histórico é de auditorias que foram feitas e que foram bem feitas e que até terminaram com a saída de ministros, não é? Eu também lhe posso... Galravas demite-se no dia em que vão ser conhecidas as conclusões das tornadas públicas. Eu só acho que nós temos de confiar que nos sítios estão pessoas sérias que fazem as auditorias como deve ser. Peço desculpa só por... Vamos ouvir bem. Já agora não só isso. Mas sabe que esses inspectores são nomeados politicamente. São pessoas que ficam dependentes de quem os nomeia. É um dos também lugares típicos para as girls e para os boys. Como foram nomeados. Com certeza. Mas eu também lhe estou a dizer que há muitos casos que eu sei em que as coisas não foram bem feitas, não foram sérias. E, portanto, a minha presunção é, de facto, não levar muito a sério essa inspeção. Não me leva a mal, mas o contexto atual... Não levo nada a mal, só tinha outra opinião. Já agora, em relação à questão agora dos insubstituíveis, sobre as condições que Luís Neves tem para continuar. Não. Sim. Acho que não tem condições nenhumas, mas vai continuar. Como é óbvio, porque o Primeiro-Ministro não tem coragem de o demitir, muito menos o Presidente da República, porque não quer ter problemas com o Governo e está a construir, digamos, o seu segundo mandato presidencial. E, portanto, se o Ministro faz fica-pé em continuar e acredita que isto vai passar... Acho que está enganado, porque o vendaval ainda vai chegar com mais intensidade, porque quando começar a CPI muitas coisas mais vão ser reveladas, julgo eu, e portanto isto vai ser um desgaste enorme nos próximos meses, acho que isso é um erro. Quando diz que muitas coisas vão ser reveladas, porquê é que acha que vão ser reveladas? Porque, olha, repare, veja a diferença entre aquilo que tinha acontecido na primeira entrevista que ele deu a vários canais, logo uns dias depois, era só a questão do monte. Veja hoje o que nós sabemos depois da primeira entrevista ao fim de 3 semanas. Quantas coisas mais se soube de irregularidades, de coisas que correram mal entre a primeira entrevista também dentro da Polícia e agora o que Judiciária haverá aconteceu ao fim pessoas de 3 interessadas em que semanas. saia tudo cá para fora, ou não?
Talvez, sim, haverá em todos os lugares, é sempre assim na vida. Agora, outra questão também, às vezes, só para terminar, que não se fala muito, é que a nomeação de Luís Neves sempre foi muito contestada dentro do PSD. Eu conheço bem o PSD há muitos anos e foi a pior coisa que podia ter acontecido, porque Luís Neves foi uma pessoa indicada pelo Poder Socialista, por António Costa, para ir para a Polícia Judiciária. E, de repente, aparece uma pessoa que tem a confiança do Partido Socialista num governo do PSD. E, portanto, isto também causa um mal-estar interno muito grande nas bases do PSD. Enfim, elas hoje valem menos do que valiam há uns anos, é verdade, mas também há um sentimento, digamos, de revolta larvar nas próprias bases do PSD em relação a este caso. Não é, enfim, por coincidência que muitos militantes, houve um militante no Congresso que falou sobre isso, mas vários militantes têm, enfim, à boca pequena, falado, digamos, no mal-estar que tudo isto tem causado, porque desconfiam que, no fundo, não há, digamos, um critério político, obviamente, porque não está lá por ser do PSD, nem por comungar da ideologia do PSD, porque se ele se manifestou próximo do PS, e, portanto, as pessoas começam a desconfiar se não haverá outros critérios que tivessem determinado a sua nomeação. É isto. Então, para terminar por ti, que não... Olha, sobre o interesse que poderá haver dentro da Polícia Judiciária, eu vou aqui no meio destas coisas todas, agora lembrei-me do momento em que o líder do Chega diz que naquele dia que lhe desarrumaram o gabinete, ou que lhe foi desarrumado o gabinete, disse que tinha havido ali informação que lhe tinha sido fornecida pela própria Polícia Judiciária. E, portanto, ele acha que pode dizer isto. Está a contribuir para que imagem da Polícia Judiciária ao dizer isto?